Muito boa tarde a você que nos acompanha em mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto, programa transmitido ao vivo. Nós estamos hoje recebendo a honrosa visita aqui da doutora Eliana Lopes, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade do município de São José do Rio Preto, primeira dama do município, e que tem um grande trabalho pela frente nos próximos meses, que é a criação, o desenvolvimento, o incentivo à campanha do agasalho. Não é isso, doutora Eliana? Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. E vamos começar falando sobre isso, campanha do agasalho. Pois é, Rizinho, eu fico muito agradecida de você ter dado essa oportunidade para a gente estar aqui no seu programa e poder falar com a população sobre essa importante ação do Fundo Social. A campanha do agasalho, ela tem uma característica assim, específica. Primeiro porque ela tem um link direto com a campanha do agasalho de São Paulo, do FUCESP de São Paulo. Dona Lu, hoje é a nossa primeira dama do estado, Sim. É uma pessoa muito atuante, então a gente tem muito apoio dela também. Então nós procuramos fazer a campanha ao mesmo tempo. Então estamos começando muito cedo, né? Nós estamos em abril, já estamos lançando a campanha. No dia 15 vai ser o lançamento, em seguida ela é colocada efetivamente na rua. Como é que ela vai funcionar? Como sempre, nós colocamos todas as caixas de coleta em todos os mercados, em todos os condomínios verticais, horizontais, farmácias, empresas, enfim, todo mundo que quiser colaborar, a gente vai ter as caixas disponíveis para fazer a arrecadação. Todo mundo vai ter chance de fazer a doação, né? Com certeza, e facilidade, né? Porque a gente não quer dar trabalho para as pessoas, a gente quer que as pessoas nos ajudem nessa arrecadação. Mas esse ano nós temos uma situação diferenciada. Nós temos aí 7.000 famílias morando em casas novas, não é, Rei? Que são os novos loteamentos do Minha Casa Minha Vida, que foram inaugurados, um deles semana passada, né? Exatamente, o Nova Esperança e o Lealdade e Amizade, agora inaugurado recentemente. E nós temos, então, uma vantagem aí de poder ajudar. Eu falo que é vantagem, porque toda vez que a gente ajuda a uma pessoa, com certeza aquilo reverte em bênçãos pra gente, reverte em coisas boas pra gente. Então, acho que é uma vantagem. Falar isso aqui, doutora, que faz mais bem pra gente, né? Faz mais bem para quem doa do que propriamente para quem recebe. Com certeza. Sabe que, olha, isso daí eu aprendi na própria pele. Você sabe, a gente trabalhava junto na Rodobens, lembra disso? Isso. Fiquei lá 28 anos. Nunca tinha trabalhado com a parte de pessoal, com essa parte humana, né, das pessoas. E digo para você, com certeza, que faz um bem maravilhoso. É viciante. Eu falo que é viciante. Acho que a palavra é essa mesmo. A gente fica viciado em ajudar as pessoas, em desenvolver os trabalhos. É maravilhoso. E essa campanha do agasalho, nós vamos fazer uma arrecadação diferente. Além dos agasalhos que são fundamentais para as pessoas, né, por causa do frio que certamente vem, e parece que vai vir forte aí pelas previsões. Então, nós temos os agasalhos, os calçados, que são super importantes. Temos os cobertores, que são fundamentais. Mas, além disso tudo, Rei, nós temos a possibilidade de ajudar com utilidades domésticas. Quem não tem aí na sua casa um prato, talheres, xícaras, coisas que a gente vai juntando. A gente compra outro e deixa aquele lá de lado. Isso. A doação disso para o Fundo Social vai tornar essa campanha muito mais envolvente, muito mais calorosa, muito mais amorosa com aquelas pessoas de baixa renda. Por quê? Porque eles precisam disso, Rei. Sem dúvida. Eles precisam daquela xícara que você não está usando. Eles precisam daquele prato que você não está usando. O travesseiro que a gente tem que trocar a cada 4 meses, na realidade a gente troca a cada 1 ano. As pessoas têm que trocar e doar aquele travesseiro, aquele lençol, a toalha de banho, tudo. O quadro que está na parede, que você não, já pode trocar por outro. Doe aquilo lá para a nossa campanha. As famílias gostam muito, elas adoram ir buscar essas utilidades domésticas. Então, nós temos feito isso nos outros bazares anteriores, onde a gente põe, de um lado a gente põe as roupas e tal, e do outro lado a gente coloca as utilidades domésticas que a gente arrecada. As famílias vão direto nas utilidades domésticas, só depois é que elas vão buscar as roupas. Então você vê que realmente é importante para eles isso. Então eu estou contando com muita certeza e muita confiança para a nossa população para essa arrecadação. Doutora Eliana, e esse material recebido aí, como essas utilidades domésticas, elas também serão doadas ou elas vão fazer parte de bazares para arrecadar a arrecadação? Como é que vai funcionar isso? Os bazares, nós fazemos, o ano passado nós fizemos 48 bazares, tá? Esses bazares são gratuitos.
A gente chama de bazar porque a gente coloca tudo arrumadinho, Entendi. nas araras, Bacana. separado todo de homem, de mulher, de criança, para que a população tenha acesso de forma digna. Então ela vê, ela experimenta, ela escolhe o que ela precisa, né? E essas atividades domésticas também vão ser colocadas, expostas no bazar. As pessoas vão... Como numa loja de departamento, né? Como se ela fosse loja, comprar. Bacana exatamente. isso. Isso que é importante, Rei. É que eles tenham o sentimento de estar entrando numa loja, onde eles vão poder escolher o que eles querem. Aí na saída a gente vai ver o que eles estão levando, anotar o nome, porque tudo que é doado para o fundo e o que o fundo repassa para a população é tudo anotado, tem muita transparência nesse controle. Claro que sim. E essas pessoas que poderão frequentar esses bazares, todas elas também são cadastradas pelo fundo? Como é que funciona essa mecânica? Nós temos as pessoas cadastradas no fundo que são atendidas pelo Banco de Alimentos, que nós vamos falar mais tarde. Sem dúvida. Mas toda a população de baixa renda, toda a população que tem essa necessidade, ela pode ir nos bazares que vão ser realizados nos bairros dela. Então, nós vamos até o bairro da família, nós vamos fazer na cidadania, nós vamos fazer no Solo Sagrado, vamos fazer no Eldorado, em todos os bairros de baixa renda nós vamos fazer um bazar, tá? Aí a família vai até lá e ela tem a entrada liberada, ela vai entrar, escolher tudo que ela quer. Na saída, ela vai ter que deixar o nome dela e a quantidade de peças que ela está levando. Só esse controle. Esse é o controle que nós fazemos. Tá. Mas ela vai levar de graça. Tem que ser, lógico que cada um vai poder levar a quantidade que necessita efetivamente, né? Vai poder levar tudo. Certo, doutora. Eu acho que as pessoas, de modo geral, elas são conscientes em relação a isso. Com Né? certeza. São boas pessoas. Com né? certeza. Ninguém vai estar lá para levar vantagem. Quanto mais você lida com elas com dignidade, mais elas respondem com a dignidade, né? É uma troca, assim, muito saudável, né, Rei? Porque a pessoa que ela é tratada, se ela é tratada de uma forma diferenciada, ela responde de forma diferenciada. Eu acho que não tem dúvida muito bacana isso, com certeza. Bacana. Bom, doutora Helena, a gente tem a tendência de afirmar que uma cidade como Rio Preto, onde as temperaturas passam dos 40 graus, aí, como agora, por exemplo, já no mês de abril, né, está perto disso, etc., a gente costuma dizer que, mas aqui não faz frio. Mas, na verdade, numa campanha de agasalho, além do frio vir de vez em quando, aparecer de vez em quando, né, as pessoas se ressentem muito da falta de agasalhos, porque não estão acostumadas exatamente. Tem outras prioridades ao longo do ano, não é isso mesmo? Exatamente, com certeza. É por isso que é importante essa campanha. Porque a nossa população, a população de Rio Preto, a nossa comunidade de Rio Preto, ela não tem histórico de frio, né? Então, quando o frio vem, pega completamente desabrigada, certo? Ela não tem cobertor, a criança não tem o casaquinho para ir na escola, não tem o sapato para ir na escola, porque eles vão de chinelinho durante o ano, ou então vão com o tênis, que é a prefeitura do, né? Mas muitas vezes vão de chinelo, vão com o tênis, enfim. Eles precisam desse agasalho. E vou falar uma coisa para você, Rei, o frio vai vir sim, e vai vir forte. Toda vez que então, nós precisamos trabalhar forte com isso, precisamos dessa ajuda da população, é imprescindível. E uma coisa interessante, uma coisa muito interessante, eu faço questão, Rei, de falar para a população que todas aquelas coisas que eles estão recebendo de doação, sem ter que pagar nada, não é dado pela prefeitura, é dado pela população de Rio Preto. Isso faz com que eles se sintam valorizados, você sabia disso? É uma ação da comunidade. É uma ação da comunidade, é um olhar da comunidade, um olhar carinhoso da comunidade para aquelas pessoas que estão em situação difícil. No caso, o Fundo Social só organiza isso. O Fundo Social organiza e ajuda na distribuição, na logística. Claro. Agora, a doação é da população. E eu faço questão de falar isso para a população e agradecer as pessoas que fazem essa doação. Doutora, a senhora disse que o ano passado foram realizados mais de 40 ou 50 48 bazares. 48 localidades de Rio Preto, bairros de baixa renda, foram realizados nos CRAS, nas UBS, nas escolas. Eles são montados de forma a atender a população mesmo de baixa renda. Para esse ano, agora 2014, o senhor imagina que a gente comece quando esse processo? Quando começam os bazares? Pois a gente tem uma ideia assim, de arrecadação. Não dá para você montar um bazar com menos de 5, 6 mil peças, tá? Então, conseguiu 6 mil peças, a gente faz o primeiro bazar. Mas a hora que... Isso aqui agora no começo é mais devagar, né, Rei? Quando chega lá para
maio. É assim, é uma loucura. A doação vem avalanche. E aí a gente realiza, às vezes, 3, 4, 5 bazares, 2, 3 bazares numa semana. Em 10 dias a gente faz 5, 6 bazares. É uma bênção, é uma coisa maravilhosa. Bom, nesse momento agora, então as doações ainda não podem ser feitas. Já podem ser feitas. Já podem ser feitas. Ainda não distribuímos as caixas, mas a pessoa liga para o Fundo Social e a gente vai buscar. Então, agasalhos, roupas de um modo geral, Isso. e até essas utilidades domésticas que a senhora disse que acaba sendo de tanta valia, né, nessa distribuição. Então, essas utilidades domésticas, eu queria assim, uma atenção especial da nossa população para que vissem na sua casa. Esse final de semana, eu fiz uma experiência comigo. Sempre tem coisa para doar para quem vai precisar. Eu levantei o que eu tinha para fazer de doação nessas utilidades domésticas. Eu tirei acho que umas 4, 5 caixas de pratos, quadros, enfeites, lençóis, travesseiros. Você consegue fazer uma grande coleta dentro da sua casa. E aí a pessoa, agora eu vou reunir todas as minhas amigas, eu vou falar com o pessoal, vou ligar para o pessoal do condomínio. Eu tenho certeza que eles vão aderir, assim, de forma muito forte, né? Então, eu estou contando com isso. Sempre tem coisas boas para serem, que vão ser úteis sempre mesmo para as pessoas. Sempre coisas úteis, né? Sempre coisas boas. Não vamos, claro, doar coisas inservíveis, né? Claro que não. Nem é esse o objetivo, né? Mas você, aí em casa que está nos assistindo, se tiver a percepção, como eu estou tendo agora e como eu percebo que a doutora Eliana tem, de que isso vai fazer bem, doar, vai fazer bem para a gente doar, pode se preparar para isso, pode se preparar para esse exercício de solidariedade que as pessoas poderão desempenhar a partir já das próximas semanas, então, e já a partir de já, ligando para o Fundo de Solidariedade. Tem um número de telefone, contato que a gente possa... A Mara já passou, vai aparecer no... Tá bom, então daqui a pouco a gente vai verificar aí no vídeo um contato telefônico com o Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto, para as pessoas poderem começar já a idealizar, a planejar suas doações para a campanha do agasalho. Desta vez, não só agasalhos. Claro que os agasalhos são necessários e muito bem-vindos, não é isso, doutora Eliana? Com certeza. Mas se tiver outras coisas também, isso vai ser muito útil. Vai agregar a nossa campanha. Sem dúvida. E eu tenho notado nos últimos anos, as campanhas, a arrecadação de agasalhos em Rio Preto tem sido muito vultosa, muito grande. O número de peças é muito grande. O ano passado, nós arrecadamos... Eu até fiz um dado aqui, nós tivemos 307 mil peças de roupa, nós beneficiamos 15.350 famílias, foram 61 mil pessoas atendidas, são 163 instituições, foram doados 2.504 cobertores, são números assim vultuosos, bem consideráveis. E tudo isso, Rei, porque nós temos uma população que tem esse espírito solidário, de solidariedade. A Rio Preto é abençoado. Eu falo que Rio Preto é abençoado mesmo, abençoado por Deus, coisa maravilhosa que é Deus. Porque toda vez que nós precisamos, a gente conta com a população, conta com as doações das pessoas. É fantástico, e a gente pode atender as famílias que precisam. E cada vez, como a doutora Eliana frisou no início da nossa conversa aqui, vão precisar mais, né? Porque a população está aumentando, o nível de crescimento demográfico de Rio Preto chega a ser espantoso também, né? Comparado com outras cidades brasileiras, comparado com a própria média brasileira, é maior que a média brasileira, então tem gente chegando aí que a gente vai precisar ajudar, né? Então, mas veja bem, Rei, nesse ponto, nesse aspecto, nós estamos também tomando outros cuidados, porque não adianta só você fazer doações das coisas. Nós precisamos capacitar essa população. Porque a hora que você capacita a população, você insere ela no mercado de trabalho, você consegue efetivamente deixar aquela população, aquela família já não precisa mais do seu apoio. Sim. Ela vai sozinha. A velha história de dar o peixe, ensinar a pescar, a velha máxima bíblica. Exatamente. Né? Mas como diz tem um ditado também que fala o seguinte, primeiro você precisa tratar para depois capacitar, né? Se você deu casa para as pessoas, quer dizer, a pessoa já se sente acolhida. Se ela tem um atendimento médico muito bom, se ela tem escolas muito boas para os filhos dela, e ela tem capacitação para poder trabalhar, pronto, ela não precisa mais nada. Ela não vai precisar dessas doações mais, porque ela mesma vai se inserir no nosso mercado de trabalho. E por outro lado, e pensando também na cidade como um todo,
quanto mais pessoas capacitadas nós tivermos, muito melhor vão ser os níveis de produção da nossa cidade. Sim. Hoje nós temos, a cidade é uma coisa maravilhosa, nós temos shoppings aí em todos os lugares, temos mercados abrindo em todos os lugares, a cidade está crescendo de forma avassaladora, né? Nós temos que ter mão de obra capacitada, Rei. Então, todas as secretarias da nossa prefeitura, todas as secretarias estão voltadas para a capacitação da população de baixa renda, todas elas. O mercado de trabalho cada vez cresce mais. As Exatamente. pessoas vão ter que estar qualificadas para se candidatar a esse mercado. Exatamente. Né? E o Fundo Social, ele tem também essas capacitações. Hoje nós temos capacitação na área de panificação, na área de inclusão digital, inclusive inclusão digital para a terceira idade. Você sabia que a inclusão digital para o jovem é de uma forma, a inclusão digital para o adulto é de outra forma e para a terceira idade é de outra forma? Não é o mesmo tipo de aula. Então, isso nós temos no Fundo Social. Nós temos um curso, ou nós estamos formando cerca de 70, 80 pessoas a cada 3 meses em inclusão digital. E o idoso adora fazer a computação, porque ele vai servir num consultório médico, ele vai poder fazer as fichas das pessoas, ele vai navegar na internet, ele vai fazer o pagamento das contas dele pela internet. Aí já o jovem, ele vai ser capacitado na parte de aquelas planilhas, aquelas coisas que ele precisa mais para o mercado de trabalho mais jovem. Enfim, é uma coisa bem separada. Isso é muito legal. Estou lendo aqui a notícia de que há alguns dias a senhora entregou certificados de conclusão de cursos das primeiras turmas do Polo Regional de Construção Civil de Rio Preto. Essa é mais uma... É muito legal isso, Reizinho. Como é que é isso? Então, isso aí é uma parceria com o FUCESP de São Paulo, tá? É uma ideia da Dona Lu Alckmin, que implantou esses polos regionais. Rio Preto, ele está capacitando não apenas as pessoas de Rio Preto, como também a população ao redor de Rio Preto, tá? Então, nós capacitamos na parte de pedreiro, encanador e assentador de azulejo. E o mais interessante é ver a quantidade de mulher. Nós podemos dizer que 30% dos nossos alunos são mulheres. As mulheres estão assentando azulejo, estão fazendo a parte de encanamento, que é uma coisa mais leve, né? E tá indo super bem, tá indo super bem. Mas esse é outro setor econômico da cidade que está em franco desenvolvimento. Pois é. A construção civil, a gente anda pela cidade, você vê isso, né? Porque a construção civil é visível. É né? visível. São prédios enormes, com etc, certeza. Né? E há algum tempo atrás, alguns empresários do setor reclamavam da falta de mão de obra nessa área. Quer dizer, formar gente aí é praticamente garantir a possibilidade de emprego. Garantir, aliás, nós garantimos também a inserção dele no mercado de trabalho. Se ele fizer, olha que interessante que é esse projeto. Ele vem fazer o projeto, ele recebe um valor de auxílio, vamos dizer assim, do Estado, ele recebe lanche, ele recebe passe de ônibus, ele recebe todo o apoio. E a hora que ele se forma, a gente tem também se empenhado o máximo para também inserir ele no mercado de trabalho. E é a coisa mais simples, porque realmente, como você mesmo disse, tem aí emprego à vontade na área da construção civil. É um projeto que a gente está assim amando, está começando, já formamos a primeira turma, já estamos iniciando a segunda turma, então tem tudo para dar certo. O que o Fundo Social faz, doutora, para recrutar essas pessoas, para atrair essas pessoas para esses cursos? Como é que são feitas as divulgações? Como é que é feito esse trabalho? aí é o que você está fazendo para mim. Mas há um contato nos próprios bairros? Exatamente. A gente usa primeiro a força da mídia, que é vocês que nos dão esse apoio. Realmente, cada vez que eu falo disso aqui, chove de gente perguntando, querendo saber dos cursos que a gente tem, né, dos cursos de capacitação. Mas, além disso, nós temos os contatos com os CRAS, que tem a população, tem todo o mapa da população de baixa renda, né? As UBSs, que é a parte da saúde. Então, nós temos esse contato, nós fazemos essa parceria com as secretarias todas e trazemos tanto nós trazemos para as nossas capacitações, como também mandamos para as capacitações deles. São meios de divulgação, exatamente, são portas de entrada dessas pessoas que podem ser necessárias. Exatamente, a gente tem que acessar essa população. E tem que atrair essa população, viu, Reizinho? Você não pensa que é simples, não. Porque se você não der, por exemplo,
o lanche, se você não der o passe, fica difícil para eles irem. Difícil para eles. Então a gente também ajuda. E esses cursos, cursos mesmo, né, de qualificação, são realizados a períodos regulares? Direto. Acontece. Sempre tem. Não, é direto. Forma uma turma, começa a outra. Não pode interromper. Nós temos, por exemplo, um curso de capacitação na área de costura industrial. É um sucesso. O que a gente forma de aluno é uma maravilha, é uma bênção. Uma atividade econômica forte aqui na região. Forte, exatamente. E nós temos todas as máquinas industriais para que as pessoas se capacitem em todas as máquinas industriais. E aí, quando a gente indica alguém para ir para uma indústria, a gente sabe que a gente está indicando a pessoa certa, já capacitada, né? Não vai quebrar a máquina. Quebra as nossas máquinas, não quebra as máquinas da indústria. Tá certo. Doutora, entre as atividades que a senhora citou nesses cursos, a senhora falou da panificação, é isso? Tem um trabalho nessa área também? Nós temos e há uma demanda forte nessa área? Uma demanda forte. E o interessante é o seguinte, Rê, quando a gente começa o curso, agora nós vamos começar um outro curso, do lado do Fundo Social, mais voltado assim para uma panificação mais artesanal. Quando a gente avisa para começar, já chove as padarias querendo o cliente lá, o nosso formando. O profissional ali. Só que ele não quer ir. Por quê? Porque ele faz na casa dele e vende para a vizinhança e ganha, às vezes, muito mais do que se ele fosse. Olha, é um nicho de mercado, né? Ele está vendo uma oportunidade. Rapaz, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Você não tem ideia, Rei, como é que isso, assim, ajuda a pessoa a deslanchar na vida. E essa questão da panificação, o Fundo Social tem que manter, porque demanda muito materiais, muito... Demanda. O Fundo Social, ele tem uma certa... Ele tem um determinado orçamento, que não é grande. Mas nós temos o quê? Nós temos uma arrecadação muito grande da população. Então, nós tivemos o aniversário da cidade, arrecadamos quase 17 toneladas de alimentos, né, de farinha, óleo, essas coisas todas. Então, com isso daí nós ajudamos as nossas instituições que dão alimento para as pessoas de baixa renda e também utilizamos os nossos cursos. E atendemos todos. O Fundo Social ele tem um atendimento emergencial, tá? Então, por exemplo, a pessoa está numa situação crítica, ela vai para o Fundo Social, ela vai ter um atendimento emergencial. E depois a gente encaminha ela para as outras secretarias. Existe nem sei se é exatamente uma área afeita ao Fundo Social, mas deixa eu perguntar para a senhora. O pessoal reclama, às vezes, cita que existem uma grande concentração de moradores em situação de rua, né? Moradores de rua na cidade, etc. Isso também é uma preocupação do Fundo? Como é que é encaminhada essas questões? Veja bem, então nós vamos separar assim. No início da gestão, nós tínhamos muitos moradores de rua, Eram migrantes, eram pessoas que realmente estavam numa situação de vida difícil, então realmente elas não tinham aonde se socorrer, elas estavam na rua efetivamente. E tínhamos também as pessoas que estavam na rua porque gostam da rua, né? E temos também o outro problema, que é um problema sério, que é o problema das drogas. A droga, o crack principalmente. Então, hoje eu digo para você o seguinte, que essa população que estava em situação de risco, que estava em situação difícil, essa não está mais na rua. Por quê? Porque o trabalho da assistência social na rua não só da assistência, da saúde também, tá? É diuturno. Dia inteiro, noite inteira, tem os consultórios de rua, tem as equipes da assistência social visitando os mocós, visitando os lugares onde eles estão. O tempo todo a gente está lá oferecendo o resgate, tá? Às vezes até existe uma resistência, né? Aí acontece o seguinte, os que estão hoje na rua, Reizinha, a maior parte do que está hoje na rua, que não são muitos, são poucos, perto do que tinha, são poucos. São pessoas que realmente não querem voltar, não querem trabalhar, não querem... Elas dizem que elas ganham muito mais na rua. Tem essas questões, né? As questões culturais, que nós ainda precisamos desenvolver alguns procedimentos para que não sejam atendidos nas ruas, mas sim encaminhados para os órgãos da prefeitura. Reizinho, você não tem ideia da quantidade de equipamentos que a prefeitura tem para acolhimento dessa população. Então, nós temos casas de acolhimento, nós temos a equipe de acolhimento, nós temos tudo.
Mas tem uma população que não quer sair da rua. Isso deve estar associado aí com a questão da droga, Está infelizmente, associado à sem questão dúvida da nenhuma. droga, é né? complicado. E isso também, nós também estamos atentos a isso, estamos todo mundo trabalhando, todas as secretarias estão trabalhando, Secretaria de Esporte envolvida, Secretaria de Educação, Secretaria da Assistência Social, todas as secretarias, enfim, estão da cultura, todos trabalhando juntos. Nós estamos fazendo uma intersecretarias para trabalhar essa questão da droga, para trabalhar essa questão do morador de rua, porque a nossa intenção é que realmente não exista esse tipo de pessoa necessitada dessa forma em situação de abandono. Na verdade, quando a cidade atrai pessoas em busca de oportunidades, atrai também essas pessoas em situação de risco, né? Elas têm que estar aqui para... Pois é, e a gente tem que estar aí para poder atender, mas não podemos atender na rua, Rei. Porque quando você atende na rua, você concentra uma população numa situação de desagregamento. Ali você vai dar alimento, você vai dar comida, você vai dar a palavra, mas se você não resgatar ela da rua, ela não vai mudar de vida. Isso. Ela não vai mudar de procedimento. Então nós precisamos resgatar essas pessoas e trazer para os equipamentos. Acho que é isso mesmo que a senhora disse, né? Quase que um esforço multidisciplinar, né? Exatamente. Envolve assistentes sociais, médicos. Nós estamos fazendo isso, e junto com o judiciário também, nós temos uma equipe grande trabalhando com muito empenho nessas questões. Chega-se àquela situação delicada, né, de forçar a pessoa a se internar para um tratamento, etc. Hoje até a legislação já, de certa forma, contempla esse tipo de ação, mas é muito delicado tratar disso. É assim, por exemplo, você não pode obrigar ninguém, você não pode pegar uma pessoa e falar assim, não, você vai na marra, você não pode fazer isso. Você tem que convencer. Mas, por exemplo, aquela pessoa que tem um filho, que está numa situação horrível, que a situação está complicada, ela tem que ir até o judiciário. Se ele for menor de idade, ela tem que ir até o judiciário e pedir a internação dele. Em geral, acaba acontecendo isso, né? As mães, sobretudo. Mas nós só podemos fazer essa internação compulsória com ordem judicial. Tá certo. Então, isso também acaba dando uma dificuldade aí, porque é difícil você convencer uma pessoa que não quer ser convencida, concorda? É complicado, né? Ela precisa acreditar. E nós temos uma coisa muito legal, que é assim, todas as igrejas católicas, protestantes, evangélicas, todas também estão trabalhando com uma força muito grande nessa área. E isso aí, essa palavra de Deus ajuda muito no resgate. Eu acredito muito nisso. É isso que eu ia perguntar para a senhora. As igrejas, por exemplo, os movimentos são parceiros das ações sociais. Todos são parceiros. Nós estamos, Rio Preto, de uma certa forma, Reizinho, eu posso falar para você que está toda unida para poder realmente fazer com que essa cidade fique cada vez melhor. Nós já somos a segunda melhor cidade do Brasil para se viver. Nós vamos ser a primeira. Mas é verdade que a gente, algum tempo atrás, não vou saber precisar exatamente quanto tempo, a gente passava, por exemplo, sob as marquises das lojas da Avenida Badibacite, por exemplo, tinha uma concentração muito grande de pessoas. Ainda existem, mas aí já é uma população mais direcionada, é aquilo que eu falei para você, são as pessoas que são mais complicadas na questão de você resgatar. E o interessante é o seguinte, que não só o poder público, mas todas as ONGs, todas as pessoas da cidade estão formando grupos de acolhimento. Então, eles vão em busca dessa população, vão conversar com essa população. E eu acredito nisso, Rei. Quando todo mundo se une em torno de um só objetivo, você realmente consegue alcançar aquele objetivo. E é isso que está acontecendo na nossa cidade. Nós estamos todos unidos para combater a droga, para combater essa questão da população de rua, para combater essa necessidade das pessoas de baixa renda. Então, nós estamos todos unidos para que a gente transforme essa cidade cada vez numa cidade melhor. Doutor Heleno, com essa visão, assim, muito além de protecionista, de paternalista do Fundo de Solidariedade, né? Estou vendo, a gente percebe que existem preocupações realmente de qualificação, de formação, etc., não é apenas de proteger as pessoas. Seria possível afirmar que essa questão da droga, do álcool talvez, do abandono aí pela rua, seja o grande problema social da cidade hoje? Ô Rei, esse problema das drogas não é um problema de Rio Preto, não é um problema de São Paulo, não é um problema do Brasil, é um problema mundial, tá? Todos os lugares que a gente conversa, a gente vai na internet, a gente participa de cursos, a gente participa de congressos, e a gente vê que isso é uma preocupação mundial. Rio Preto tem problema sério? Tem problema sério, sim.
Mas, em compensação, nós temos muito mais equipamentos, nós temos muito mais trabalho nessa área que muitas cidades do Brasil. Então, é um problema sério? É um problema sério. Mas é um problema que, se todos nós continuarmos assim, unidos, com certeza nós vamos conseguir vencer. Temos melhorado, temos caminhado nesse sentido, né, doutora? Temos, de uma forma muito assim, visível, Rezinho, de forma visível. Em relação ao desemprego, por exemplo, ou ao subemprego, a senhora nota que também tem havido evolução? É claro que essa é uma questão que não depende do âmbito municipal, né? É uma questão muito ligada ao âmbito federal, talvez, nacional, né? Mas a gente já citou aqui a questão da qualificação, quer dizer, tudo isso caminha no sentido de resolver essa questão do subemprego ou do desemprego, né? Mas vou te falar uma coisa, Rei. Rio Preto tem emprego de sobra para todo mundo que quer trabalhar. É interessante. Olha, você está falando assim, mas o que é isso, Iliane, que você está falando? Mas é verdade. Você pega umas pessoas, conversa com umas pessoas que já estão... Elas estão praticamente leiloando o cargo delas. Não estou falando daqueles altíssimos salários, estou falando do nível médio, do nível o nível não dos executivos, tá? Mais modesto. Mais modesto. Okay. Eles têm emprego pra caramba, nos shoppings, nas construtoras, os empregos estão aí. O que a pessoa precisa ter é capacitação. Porque ela não pode chegar numa obra, está começando, e falar assim, eu quero emprego de pedreiro. Tá, mas você tem... Não, olha, eu já amassei barro lá no fundo. Não. Não adianta. Mas se ela tem uma capacitação do SENAC, do SENAI, do Fundo Social, de qualquer outra das secretarias, com certeza ela vai ser acolhida de braços abertos. Então eu falo para você que emprego não é problema em Rio Preto. A senhora citou, existem vários organismos, né, SENAC, SENAI, etc., que estão aí também ajudando Todos envolvidos, é muito bacana. Inclusive são parceiros do fundo nessas ações, são parceiros das outras secretarias, estão todos envolvidos nessa questão da capacitação das pessoas. Isso é muito legal, Rei, muito importante. Sem dúvida. Doutora Helena, eu vou pedir a sua licença para um rápido intervalo do nosso programa e a gente volta daqui a pouco para falar, entre outros assuntos, do banco de alimentos, que é uma coisa que eu sei que a senhora gosta de falar e tem notícias boas para dizer. Certeza. No último aniversário da cidade, a senhora já antecipou aqui, foram arrecadados muitos alimentos, coisa importante, já distribuídos, né? Pois é. Isso que é importante. Um rápido intervalo e a gente volta já com a Opinião Cidade. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade, discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Eu sou careca, mas por favor não tenha pena de mim. A minha careca não veio com a idade, mas com a doença. Talvez por ter ficado careca também fiquei mais sábio. Como se perdendo os cabelos me fizesse pensar melhor. Assim como os velhos, depois de muitos anos. Assim como os que têm câncer, depois de poucos meses. Hope, nossa esperança é você. Vai fechar sua avó! Não começa, Valdemar. Como não começa? Foi esse idiota que começou? Mas deixa pra lá, vai ver, ele não te viu. Como não me viu? Ainda por cima tem esse adesivozinho idiota perguntando como é que ele dirige. Você dirige mal! Muito mal! Para com esse barraco, Valdemar. Ele tem o vidro escuro, foi por isso que ele não te viu. Ela acabou de fazer um gesto obsceno pra mim. Para de viajar, Valdemar. Onde é que você vai? Ele quer você coragem de olhar pra mim. Olha pra mim aqui, ô cegueta! Valdemar, não é ele, não. É uma freira.
Deus do céu, pra onde é que eu vou agora? Pro inferno, né, Valdemar? Você vai pro inferno, No trânsito, brigas e discussões não resolvem nada. Um trânsito melhor começa com você. Participe da campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto. Dê alegria a quem precise. Doe o seu calor. Contamos com você. Estamos de volta com Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto, conversando hoje com a doutora Eliana Lopes, presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama do município de São José do Rio Preto. Deve ser difícil ser primeira-dama também, né? Assim, mulher do prefeito, né? Ouvindo as ruas cobranças também de algumas coisas que nem tem a ver diretamente com a atuação do fundo, né? Mas a senhora deve ouvir muito isso, né, doutora? Pois é, a gente, na realidade, eu acho que tudo tem a ver, Rei. Eu não me eximo de nenhuma questão, não. Onde eu for solicitada... Isso não é comigo, aí não, né? Não, eu estou sempre presente, sempre ajudar, porque eu acho que essa função nossa é de fazer essa intermediação, é de ajudar as pessoas. O que eu puder fazer, eu vou fazer mesmo. Mas fácil, acho que não tem nada que seja fácil, Rei. Não tem nada que seja fácil. Tudo na vida é trabalho, e muito trabalho. Só que o trabalho ele traz uma satisfação interior muito grande também. Sim. Então eu digo para você que eu estou muito feliz em ser primeira-dama. Só que essa história de ser primeira-dama, como eu sempre digo, né, é meio assim esquisito. Eu prefiro ser a primeira voluntária, porque a gente trabalha muito e não ganha nada. Então tá bom demais. É verdade. Ganha as bênçãos de Deus, tá ótimo. Não precisa melhor que isso. Tá certo, doutora Eliana. Bom, vamos falar sobre o Banco Municipal de Alimentos, que é administrado pelo Fundo Social de Solidariedade de Rio Preto e que iniciou aí há alguns dias a distribuição de 17 toneladas de alimentos arrecadadas durante as comemorações do aniversário de 162 anos de Rio Preto. Fala um pouquinho sobre essa arrecadação, como é que foi isso e sobre como funciona esse banco de alimentos. Pois é, Rei. O Banco de Alimentos é um orgulho muito grande para mim, porque nós começamos a atuar fortemente desde o primeiro dia da gestão do Valdomiro. Que ele eu fiquei muito agradecida dele confiar em mim esse equipamento tão importante para a cidade, que na realidade ele não estava sendo muito utilizado, né? Então nós entramos forte, entramos com a parceria de muitos supermercados, de muitas pessoas que nos ajudaram muito nessa questão do banco. E nós colocamos o banco inteiro para funcionar. Na realidade, o que existia? Já existiam os equipamentos, eles não estavam sendo utilizados. Então, quando nós começamos a botar primeiro os equipamentos para funcionarem. Certo. Então, as câmaras frias tiveram que ser consertadas, os equipamentos que estavam lá há vários anos, que não eram utilizados para um despalpadeiro, aquela secadora de alimentos que faz tomate seco, que faz a banana passa, enfim, a padaria. Então estava tudo meio assim, subutilizado. Sim. E como o Rio Preto é uma cidade muito grande, e eu tenho uma equipe muito boa no Fundo Social, foi uma unanimidade do pessoal falar assim, olha, vamos investir forte nessa questão do banco, porque nós vamos poder ajudar muitas pessoas. E assim foi. Nós começamos a trabalhar muito forte no banco. Hoje, para a gente encurtar a história, hoje nós estamos arrecadando 20 toneladas de alimento por semana, Rei. A prefeitura não bota um tostão nisso. A prefeitura banca a logística. Certo. Então ela paga os funcionários, ela dá os carros, porque nós precisamos de muitos carros para poder ir buscar e levar esses alimentos para cima e para baixo, né? E como é que é feita essa coleta de alimentos, a arrecadação disso? Então, tudo é o fundo que arrecada, tudo é o banco de alimentos que vai arrecadar. Nós vamos até o supermercado. São supermercados, mercearias, mercadinhos, enfim? Não.
os grandes supermercados, porque senão aí não tem jeito, a gente fazer arrecadação assim miúda não dá. São os grandes supermercados, é o Ceasa, aí nós temos também uma parceria muito grande com o próprio governo federal, que é a doação simultânea. Então nós recebemos direto das roças o alimento. Então é um alimento de primeiríssima qualidade, que eu garanto para você que nem na tua casa não tem alimento bom daquele jeito. Nem na minha não tem um alimento bom. Então vem umas berinjelas assim que você enche os olhos de ver, é muito lindo mesmo. E esse alimento, o que está perfeito, que está em perfeito estado, ele é distribuído in natura para a população. São cestas de alimentos que são sacolas por família. A gente faz a sacola de acordo com a família, com a quantidade de gente da família, se tem algum problema de diabetes, também é uma sacola diferenciada. Algumas questões a gente leva em consideração para montar essas sacolas. Atualmente nós estamos distribuindo 1.700 sacolas por semana. Quais são os pontos de distribuição? São entidades, Exatamente, são associações de bairros. São instituições, porque nós concentramos. Então, por exemplo, nós temos naquela associação nós distribuímos 50 sacolas, na outra nós distribuímos 150. Então depende da população que está sendo atendida. De cada setor lá. Todas essas associações elas têm que estar cadastradas no banco de alimentos, com toda a documentação correta, tá? E as pessoas que vão receber também têm que estar cadastradas. E essas pessoas são visitadas para poder atestar que realmente elas estão em situação de risco, que elas estão realmente precisando. Então não é uma doação assim ao bel prazer da vontade, não. Ela tem que ser realmente, ela é regrada, ela tem uma série de requisitos. Não é burocracia não, Rei. É apurar a efetiva necessidade daquela família receber o alimento. A senhora estava dizendo, alguns dos alimentos são distribuídos in natura e outros são processados? Aí os outros alimentos são processados. Normalmente esses alimentos processados, eles vão para as instituições, porque nós atendemos também 163 instituições de Rio Preto. São instituições que dão alimentação, são as comunidades terapêuticas, a PAI, todos eles, o consórcio, como é que chama? Todos eles, todas as instituições de Rio Preto, Matérias de Calcutá, todos recebem. O terceiro setor, né? Todo o terceiro setor que precisa, ele se socorre do banco de alimentos, tá? E nós também atendemos semanalmente esse terceiro setor com os alimentos. Só que o deles não vão em sacolas, eles vão em caixas, né? Então a gente distribui caixas de alimentos para o terceiro setor, para as instituições. Deve ser uma logística bem complicada, né, doutora? Para receber e depois para distribuir, exatamente, né? Tem que ser rápido, porque são alimentos perecíveis, né? Tem que ser muito rápido. Além da logística, tem que ter, além de nós termos essa agilidade, nós temos essa transparência, Rei. Porque tudo que é doado para o banco de alimentos é cadastrado. E tudo que sai do banco de alimentos é cadastrado. Então não sai de lá um pacote de farinha sem estar anotado para onde vai. Então é um negócio bem criterioso, muito cuidadoso. Eu tenho essa preocupação toda com essa transparência, porque a gente mexe com a população, né? Mexe com o poder público. Então nós temos uma preocupação muito grande com essa transparência. E acontece de forma muito bacana, volta e meia a gente faz a fiscalização e vê se está tudo em ordem, acompanha de perto mesmo essa administração. E nós temos uma equipe maravilhosa que não só veste a camisa com relação à necessidade das famílias, como também veste a camisa com relação à transparência exigida pelo poder público. E é mais uma vez um exemplo de como a comunidade de Rio Preto se mobiliza para isso, né? Além desse trabalho do Banco de Alimentos, eu tenho conhecimento, por exemplo, de que existe o Mesa Brasil, ligado ao SESC, que também faz um trabalho parecido. Isso, quer dizer, é verdade. É gente se mobilizando para ajudar a gente, né? E tem que ser feito assim, né? Quando, por exemplo, as pessoas têm assim uma sobra, por exemplo, um determinado fazendeiro sobrou lá um monte de laranja, ele leva direto para o fundo. Então, de vez em quando a gente recebe caixas e caixas de laranja, caixas e caixas e a gente tem para quem distribuir. Sim. Então, o esquema é assim. Aí nós estamos falando dos alimentos que nós arrecadamos, né? Os alimentos do arroz, feijão, os óleos. Nós sempre temos essas arrecadações, Rei. Não é uma coisa assim que tem só em determinada época. Porque nós temos inúmeros parceiros que fazem corridas, que fazem eventos, e todos eles arrecadam alimentos para o Fundo Social.
Então, nós sempre temos alimentos para distribuir para as pessoas que precisam, tá? Esses alimentos, arroz, feijão, a gente distribui nas cestas emergenciais do fundo e distribui para as instituições, para atender as instituições que estão precisando. Claro. Tá? Não é distribuído assim de forma para a população. É só... Mas a outra, aí tem os alimentos, os frutas, legumes e verduras, que são distribuídos em cestas para a população. Você entendeu? Sempre com muito critério, né? Sempre com muito critério. Doutora Eliana, e esse exemplo aí durante as comemorações do aniversário 162 anos de Rio Preto, foram arrecadados, eu estou informado aqui, 17 toneladas de alimentos. 17 toneladas de alimento, Rei. Isso é uma bênção de Deus. Eu falo que é bênção de Deus. Porque nós tivemos um dia da banda Rosa de Saron, aí outro dia nós tivemos o Daniel, e outro dia nós tivemos a Marcha para Jesus. Em todas elas foi um sucesso de arrecadação. Sabe, as pessoas, elas conseguem captar a necessidade. E como a gente tem esse critério de transparência, de dar satisfação, de falar... E sempre recebemos muita gente lá no banco que vai conhecer o banco. Então, as pessoas acreditam no nosso trabalho. Então, elas doam e doam felizes, doam satisfeitas... E realmente é uma coisa maravilhosa. O Banco Municipal de Alimentos funciona ali no próximo à Cidade da Criança, isso, o Diário da Região. Isso, do lado da Cidade da Criança. E agora, como nós temos esse trabalho comprovado, esse trabalho todo transparente, nós conseguimos uma verba do governo federal para fazer uma grande reforma no Banco de Alimentos. Então, nós estamos fazendo uma reforma, porque era um prédio muito antigo, né, Rei? Então, por mais que você lave, ele está sempre meio manchado ali. Então, um negócio de 20 anos, nunca vi uma reforma. E agora ele vai ser reformado e vai ficar mais bonito ainda. Doutora Eliana, outra notícia que eu estou lendo aqui, né? Idosos de Rio Preto recebem um cartão atividade para academias gratuitas na cidade, também uma atividade do Fundo de Social. Como é que funciona isso? É assim. Isso aí também é uma parceria com o FUCESP de São Paulo, com a Secretaria de Esporte de São Paulo e o FUCESP de São Paulo. Os idosos, eles se cadastram e recebem uma carteirinha com um determinado valor. Aí nós temos essas academias cadastradas, tá? Pelo fundo. E aí se oferece qual academia que ele quer ir. Aí você dá a carteirinha e ele apresenta a carteirinha na academia e faz a ginástica dele diária, né? Deve escolher a academia mais convenientemente localizada, próximo da casa dele. Mais próximo da casa dele. É muito interessante, Rê, porque obriga o idoso a conviver com outras pessoas. E eu vou te confessar uma coisa. Eu comecei muito tarde a fazer musculação. Antigamente eu só andava, eu sempre podia andar muito. Mas agora, há 3 meses atrás, eu comecei a fazer musculação. Rei, faz uma diferença na vida da gente monstruosa. Você volta a ficar forte, poderoso, abaixa, levanta, vai pro... É diferente. É qualidade de vida, né? É qualidade de vida. Então o idoso, ele precisa fazer academia, não tem jeito. E tá muita gente nos vendo agora, que as pessoas que quiserem, por exemplo, os idosos que quiserem se candidatar, receber a carteirinha, como é que eles devem proceder? Bom, é assim, como é uma parceria com o FUCESP de São Paulo, eles têm que se inscrever e aí na próxima entrada, aí eles vão ser inseridos. Mas todo um critério do FUCESP de São Paulo. O Rio Preto é só parceiro. Entendi. Entendeu? Então nós obedecemos as regras deles. Então agora nós já distribuímos, são 300 idosos que estão aí distribuídos nas academias de Rio Preto. Na próxima empreitada, a próxima vez que nós fomos contemplados, aí nós vamos poder arrebanhar mais idosos para nossas academias. De certa forma, a gente percebe que em uma cidade como Rio Preto hoje, essa faixa etária já é atendida de certa forma, né? Existem praças com aqueles equipamentos ao ar livre. Exatamente. A Prefeitura de Rio Preto, ela tem esses... esqueci o nome, EPI, equipamentos de ginástica, tá? Vamos falar assim, equipamentos de ginástica. Elas têm em todos os bairros, praticamente todos. Nós temos muitos equipamentos distribuídos na cidade.
Então as pessoas podem fazer a ginástica delas. E tem um determinado horário que nós temos um professor naquele local, não é no dia inteiro, mas num determinado horário, em determinados dias, ele vai dar aula para as pessoas também. Entendeu? Então, as pessoas tanto podem, aquelas que já estão acostumadas, podem fazer os seus exercícios, como também podem participar das aulas comunitárias. Né? Isso é muito interessante para todos. todos. E o que é legal, né, doutora Eliana? Não tem notícia de que tenha havido muita depredação em relação a esses equipamentos, né? Tem esse problema? A realidade é assim, Rei. Se o equipamento é depredado e você deixa ele depredado, eles vão depredar mais ainda. Só que se ele é depredado e você cuida, vai lá, opa, vamos lá atender e tal, e arruma, existe menos chance de ele ser mais depredado. E depois a gente tem tomado um cuidado de deixar sempre assim alguma associação, ou um CRAS, ou um UBS encarregado de cuidar do local. Certo. E a gente vai fazendo também a cabeça das pessoas que aquele equipamento é delas, né? Então vamos todo mundo cuidar dessas coisas, esses equipamentos. Se todo mundo cuidar, não vai ter depredação. Não é? É isso mesmo, incutir essa mentalidade, nessa questão de que é delas, não é de mais ninguém, é delas. É feito para elas. Né? Exatamente. É uma coisa muito legal. E falando do idoso, nós vamos ter agora o Jore, né? Nós temos o Jore. O ano passado nós fomos campeão, o Rio Preto foi campeão do Jore. O Jore é os Jogos Regionais do Idoso. É a coisa mais linda, Rei, porque essas pessoas... Na realidade, não pode ser chamados de todos, porque eles estão na força total deles, né? Todos com os corpos bonitos, todos bem arrumados, participando de danças. Então, é uma coisa muito bacana que tem. Então, o Rio Preto foi o ano passado, nós fomos campeão, e fiquei muito orgulhosa, porque é uma ação do Fundo Social também. A gente fica dando e arrebanhando os idosos para poder participar. E, sobretudo, disseminando essa ideia dessa hábito, participação. Né, de participar. Isso que é muito bacana. Enfim, o fundo tem... Nós temos outras ações também muito fortes. O Olhar Solidário. Eu queria até pedir para você licença para poder dar uma palavra sobre isso. Por favor, vamos conversar sobre o que é o projeto Olhar Solidário. Então, o Olhar Solidário, ele é o seguinte. Nós temos uma população de baixa renda que precisa de óculos, tá? O que acontecia antigamente, Rei? Você ia na UBS, você não tem condições, por exemplo, de pagar um médico particular. Você ia na UBS, você demorava 6, 7 meses para poder ser atendido pelo especialista em oftalmologia, para poder tirar uma receita de óculos. Aí, até ele ser atendido, ele já desistiu, e aí ele ficou sem vista, sem enxergar nada mesmo, e vai levando a vida. Agora, com os nossos postos de saúde funcionando a todo vapor, o que a gente vê é o seguinte, se a pessoa não é atendida no dia, é atendida ali uma semana. E aí eles precisam do óculos, né? O óculos, para quem usa óculos, você sabe como é importante, né? Eu também uso óculos. E a população não tinha onde buscar esse óculos, porque é pesado, cara. Dependendo do grau, fica muito caro, né? E o fundo tinha, assim, já tinha uma coisa assim, vamos... eventualmente doava um óculos ou outro, e nós resolvemos instituir, então, o programa Olhar Solidário para distribuição efetiva de óculos para a população necessitada, para a população de baixa renda. Como é que eles funcionam? Eles têm que ir no UBS, não pode ser médico particular, tem que fazer consulta na UBS, eles têm que passar pelo CRAS, que é a Secretaria da Assistência Social, que vai referendar a necessidade dele de pegar o óculos da prefeitura. Tá? E aí, com todas essas questões atendidas, ele vai até o fundo, lá no Fundo Social, ele vai marcar um dia onde ele vai escolher a armação dele, aí ele vai escolher a armação, nós vamos mandar fazer a lente, e aí nós vamos entregar o óculos para ele. E quando a gente entrega o óculos, Rei, a gente quer dizer para eles o seguinte, olha, muito obrigado por vocês participarem da nossa vida em Rio Preto. Então a gente faz um café da manhã, todos eles são recebidos com café da manhã, feito pelo Banco de Alimentos, porque são o pessoal da baixa renda. Então eles sentem assim super felizes e a gente fica mais feliz que eles. E o financiamento desse material, que trata-se de material caro? Aí é orçamento do Fundo. É orçamento do Fundo. Orçamento do Fundo. Aí é orçamento do Fundo Social. Imagina a alegria de uma pessoa com dificuldade de visão na hora que coloca um óculos, né? Nossa, a gente sabe disso. É uma coisa maravilhosa. E a gente vê, principalmente pessoa idosa, ela fala assim, nossa, eu fiquei tantos anos sem enxergar nada. Quer dizer, é um crime, né? Você deixar uma pessoa tantos anos sem enxergar nada. A gente que precisa de óculos sabe a dificuldade que é viver sem óculos. Sem dúvida. E aí tem criancinha
criancinha que vai na escola, começando a ir na escola. Isso afeta o desempenho escolar se ela não tiver um. E ele tem que ter esse óculos. Então, Exato. por isso que a gente instituiu esse programa oficial, só que o requisito básico é ser de baixa renda, efetiva, E a porta de entrada é o OBS, ela tem que entrar lá. A avaliação é de lá. E aí a gente contempla. Muito bom, doutora Helena. Nós já distribuímos 5.000 óculos. Puxa vida. Muito bom. muito E realmente óculos. é caro, é uma coisa complicada. É muita coisa. O Fundo Social tem muita... Tem um monte de outras coisas para falar, mas... Realmente, se eu for ficar falando, eu vou ficar falando o dia inteiro. Mas nós vamos combinar, a senhora voltar uma outra vez aqui para a gente continuar conversando, viu? Pois é. Vamos aproveitar os minutos finais que nos restam aqui do programa, doutora Helena, para a gente reafirmar o nosso convite para a participação do público todo na campanha do agasalho, né? Isso As é pessoas podem se preparar, então, para a doação de agasalhos, de roupas, de calçados, né? Isso. De cobertores e também de utilidades domésticas, panelas, pratos, xícaras, travessas, uma série de coisas que pode não servir mais para você, mas que certamente vai servir para muita gente, e depois isso vai ser distribuído para as pessoas através de bazares solidários gratuitos em pontos estratégicos da cidade. Exatamente. Então vamos convidar as pessoas para participarem dessa ação, né, doutora Helena? Pois é, e eu vou falar uma coisa para você. Vocês já viram aquela propaganda do desapego? O desapego é uma coisa que a gente tem que praticar. Você olha assim e fala assim, não, eu vou usar. Não, mas faz um ano que você não usa. Não, mas um dia eu vou usar. Não, se já faz mais de 3 meses que você não usa, doa. Porque Deus vai te dar em dobro, vai ocupar aquele espaço com muito mais graça, com muito mais... Você vai poder comprar outras coisas. E aquilo que você está doando, com certeza, vai fazer a grande diferença na vida das pessoas de baixa renda. Sem dúvida nenhuma. Doutora Helena, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A senhora fica convidada a voltar sempre que quiser, sobretudo porque quando a senhora voltar, eu sei que é para a gente divulgar coisas de interesse das pessoas que estão precisando disso. Eu sei que a senhora, como advogada de formação, uma pessoa de formação humanista, acho que encontrou uma maneira de se satisfazer muito com essa coisa de trabalhar no Fundo de Solidariedade. É isso mesmo, né? Olha, trabalhar no Fundo de Solidariedade é realmente um sonho maravilhoso. Dá muito trabalho, mas é um sonho maravilhoso. E a gente poder... Porque a gente, além de querer atender, a gente pode atender. Essa é a grande diferença, Rei. É que eu quero, eu posso fazer a diferença. Isso que é importante. Posso fazer a diferença. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Obrigada. E eu agradeço a você também em casa que nos acompanhou, que acompanhou essa entrevista com a doutora Eliana Lopes, presidente do Fundo Municipal de Solidariedade de São José do Rio Preto. E você já fica convidado para estar de novo conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas aqui no canal 16. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.